Há 2 dias, a polícia do Rio faz operações nos morros da Penha, principalmente na favela Vila Cruzeiro, onde o repórter da Rede Globo, Tim Lopes, desapareceu há 3 dias. Mas até agora os policiais não conseguiram localizar o jornalista. Hoje à tarde a polícia baleou e prendeu um traficante da quadrilha que domina a região. Facções como PCC e Comando Vermelho são conhecidas nacionalmente. É claro, sempre por promover o caos pelo Brasil todo, né? Essas facções normalmente estão ligadas a muitos crimes, como tráfico de drogas, até mesmo morte de inúmeras pessoas, incluindo famosos, e é claro que possuem lideranças aí por todo o Brasil também, né? Esse é o caso do Elias Maluco, que ficou conhecido popularmente pelo assassinato do jornalista investigativo Tim Lopes. Ele foi um dos líderes aí da facção do Comando Vermelho, teve uma vida bem agitada até que foi pego em 2002, mas não antes de causar muito estrago por onde passou. Então nesse vídeo a gente vai conhecer melhor a história dele, do Elias Maluco, o impiedoso líder do Comando Vermelho. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O CV, ou também Comando Vermelho, é uma facção criminosa que foi criada em 1979 no Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, que pertence à cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Depois da prisão, alguns membros foram reconhecidos, né? Entre eles o Rogério Lengruber, William da Silva Lima, também conhecido como o Professor. Além disso, a facção está dividida entre outros estados também, como Acre, Amapá, Alagoas, Ceará, Distrito Federal e por aí vai. Entre todas essas divisões e todos os seus membros, um em específico chama muita atenção. E hoje é talvez o mais conhecido membro do Comando Vermelho, né? Isso aconteceu, obviamente, depois do assassinato que ele participou aí nacionalmente, ficou conhecido nacionalmente por sua maldade, por sua impiedade perante a seus desafetos. E ele se chama Elias Pereira. Elias Pereira, ou Elias Maluco. O Elias Pereira da Silva, apelidado como Elias Maluco, ele simplesmente ganhou esse apelido aí, né? Porque ele fazia o que era preciso, sem dó e nem piedade, para conseguir os seus objetivos. Ou talvez também tenha ganhado esse apelido de maluco, porque ele teve aí 14 filhos com diferentes mulheres. Tem que ser bem maluco também. Bom, enfim, o carioca, ele nasceu no ano de 1966, morou durante a adolescência na região dos complexos das favelas aí, favela do Alemão, da Penha. O Elias entrou para esse mundo do crime como um soldado do tráfico e já adulto ele começou a ser promovido então no mundo da bandidagem, fazendo parte da segunda geração da facção, que aliás era bem mais violenta. Ele se tornou o chefão do complexo do Alemão, complexo da Penha e Vila Cruzeiro. Ficou conhecido como um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro, além de ter sido considerado um dos responsáveis pelos inúmeros acontecimentos ligados a violências que abalaram o Rio de Janeiro em dezembro de 2006 a novembro de 2010. Um dos traficantes mais perigosos do Rio foi preso em 2002. Ele é apontado como chefe de uma facção criminosa que controla várias comunidades cariocas. Mas o que acabou deixando mais conhecido mesmo foi o assassinato, né, que aconteceu no dia 2 de junho de 2002. O jornalista Tim Lopes. Falando bem resumidamente sobre esse caso, a gente pode até fazer um vídeo de repente específico sobre ele. Nesse dia, o jornalista Tim Lopes ele estava fazendo uma reportagem sobre o abuso sexual de menores e o tráfico de drogas em bailes funk na favela ali Vila Cruzeiro, que era uma das 30 favelas que o Elias comandava. Enquanto ele estava trabalhando, o Elias e um grupo de traficantes comandados por ele sequestraram um jornalista e o levaram para a favela da Gruta, no complexo do Alemão. E agora você está se perguntando por que fizeram isso com o jornalista Tim Lopes, né? Tudo aconteceu porque o Tim Lopes ele foi pego com uma microcâmera. Ele estava tentando filmar ali a venda de drogas na favela Vila Cruzeiro. A suspeita principal é de que Tim Lopes foi sequestrado dentro do baile funk por uma quadrilha de traficantes. Segundo o detetive que está investigando o desaparecimento, a quadrilha é chefiada por Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, um foragido da justiça. Dizem que o Elias já tinha uma certa desavença
com o Tim Lopes, né, porque o jornalista já tinha denunciado a feira de drogas, né, que era um evento que acontecia ali, drogas ao ar livre, né, era feita ali em uma das favelas comandadas por Elias. Ele teria sido espancado, amarrado e baleado no pé para não fugir e submetido a um julgamento sumário, com a participação dos traficantes conhecidos como André Capeta e Boi, do chefe do tráfico na região, Elias Maluco, e do traficante Renato Souza de Paula, o Ratinho. De acordo com alguns traficantes que foram presos dias depois do acontecido, o Tim Lopes teria sofrido muita tortura, das bravas mesmo. Seus olhos foram queimados com cigarros. O Elias ele acabou depois esquartejando o corpo do jornalista com uma espada samurai. Após a morte do jornalista, o seu corpo acabou virando cinzas, já que foi colocado ali dentro de uma pilha de pneus e ateado fogo. É o famoso micro-ondas que eles chamam, né? É dito até que o próprio Elias foi aí um dos que inventou esse método aí para acabar com corpos. Os restos do Tim Lopes foram encontrados no dia 12 de junho, num cemitério clandestino na favela da Grota. No início da tarde, os policiais foram até o alto do morro à procura de um cemitério clandestino. Bombeiros ajudaram nas escavações do local, onde o corpo do jornalista Tim Lopes teria sido enterrado. Encontraram alguns ossos que foram levados para análise. Os ossos foram encontrados em covas cavadas recentemente, mas a perícia ainda não sabe se eles são humanos. De qualquer forma, como esse lugar aqui é muito isolado e deserto, a polícia acredita que ele possa ser usado para a prática de torturas e assassinatos. E muitas árvores têm marcas de facões. Em uma das árvores, onde os cortes parecem ter sido feitos há pouco tempo, o perito encontrou manchas vermelhas que podem ser de sangue. O material recolhido também vai ser levado para análise. A repercussão do caso. O caso ficou internacionalmente conhecido, né, sendo um dos casos que levou o Brasil a ser apontado como o terceiro país mais perigoso para a profissão de jornalismo nas Américas pela Comissão da Impunidade da CIP, né, a Sociedade Interamericana da Imprensa, além também de motivar a diversas manifestações no Rio de Janeiro contra a violência e em defesa da liberdade de imprensa. A prisão. A cúpula da segurança do Rio de Janeiro organizou uma caçada que durou cerca de 3 meses para poder pegar o Elias. E durante esse tempo, o Elias acabou meio que dando um baile nos caras, né? Nada das autoridades conseguirem pegar ele. Então, no dia 16 de setembro de 2002, a polícia decidiu anunciar então a Operação Sufoco. Cercaram o complexo do Alemão com o intuito de pegar o Elias Maluco. Ele foi capturado na favela da Grota depois de 50 horas de procura, isso lá no dia 19 de setembro. A euforia da polícia em ter conseguido prender o Elias era muito grande, né? Um dos principais líderes da facção, tanto que quando ele foi pego, ele nem resistiu, mas falou aí o famoso, né? Perdi, chefe, só não esculacha não. Boa noite. Sem que nenhum tiro fosse disparado, a polícia do Rio prendeu hoje o traficante Elias Maluco 109 dias depois do assassinato do repórter Tim Lopes. 25 policiais cercaram a casa. Ao bater na porta, foram atendidos por um senhor que estava acompanhado pela mulher e o filho na sala. 5 policiais entraram e foram para o segundo andar. Elias Maluco estava escondido atrás da porta do quarto e não reagiu à prisão. Pouco depois, o traficante é retirado da casa. Estava de bermuda e sem camisa. Bom, quando o sistema quer, ele consegue, né? A condenação. Em dezembro de 2002, o Elias foi condenado a 13 anos pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, né? No dia 10 de novembro de 2003, ele foi condenado a 18 anos pela 23ª Vara Criminal do Rio de Janeiro pelos mesmos crimes. E já em maio, dia 25 de maio de 2005, ele foi condenado a 28 anos pelo primeiro tribunal do júri do Rio de Janeiro por homicídio triplamente qualificado, formação de quadrilha e omissão de cadáver, no caso lá do assassinato do jornalista. O Elias ficou preso no complexo prisional Bangu 1 até o dia 4 de janeiro de 2007, quando ele foi transferido junto com 11 outros chefes das facções ali para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. Esses criminosos transferidos eram acusados de planejar ataques às delegacias e postos da Polícia Militar, além da queima de ônibus que causou a morte de 19 pessoas no Rio, lá no dia 28 de dezembro de 2006. O Elias teria então ajudado a comandar tudo isso mesmo de dentro da prisão.
No dia 21 de novembro de 2010, o Elias Maluco, junto com o famoso aí Marcinho VP, eles acusados por comandar os ataques, foram transferidos para a Penitenciária Federal de Porto Velho. E aí, em 2011, o Elias foi mais uma vez transferido, agora para o Presídio Federal de Campo Grande. A morte. Há pouco mais de 2 anos atrás, no dia 22 de setembro de 2020, com 54 anos, o Elias foi encontrado morto na sua cela onde ele cumpria pena, lá na Penitenciária Federal de Catanduvas. O seu atestado de óbito mostrava que a causa da morte tinha sido asfixia mecânica por enforcamento. Acredita-se que o Elias ele tenha se suicidado com um próprio lençol, né, ou então suicidaram ele, bem provável também. Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, de 54 anos, foi encontrado morto na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. E assim, a vida de um dos maiores membros do Comando Vermelho chegou ao fim. Com muito coração, muito apertado, mas a gente tem que homenagear, não é? A cunha de Renato. Elias Maluco tomou na jaca! Ele morreu! Ele morreu! Problema dele, antes ele do que eu. Bom, e agora eu te faço a pergunta. Você acredita que ele tenha se matado mesmo? Ou que aconteceu alguma coisa aí que a gente não sabe? Comenta aqui embaixo que eu quero saber e também comenta qual outro criminoso você quer que a gente conta a história aqui. Pode me mandar sugestão de vídeo lá no meu Instagram também, @marcelomilos. Lembrando que a gente está tendo 2 vídeos no canal agora, ao meio-dia e às 18. Até o próximo vídeo. Falou!